Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos nos sentar um pouquinho. Hoje nós fomos agraciados com lições das Sagradas Escrituras, que são tão concatenadas que é praticamente impossível falar de uma sem falar da outra. Ao ser perguntado se muitos iriam ser salvos, Jesus aproveita e pergunta, e na sua resposta se dirige não somente àquela pessoa, mas se dirige à sua própria gente, o povo judeu. Foram palavras de exortação, mas também palavras de esperança. Exortação, porque trilhar um caminho estreito que Jesus disse, significava o que, afinal de contas? O que é esse caminho estreito, que é essa porta estreita? Muitas vezes a gente pensava que era algo ligado apenas a uma religiosidade em particular, um determinado comportamento em particular. A gente vai ver que essa é uma visão estreita do caminho estreito, brincando com as palavras. Trilhar o caminho estreito significa viver a essência da fé. E quando eu falo da fé, eu estou falando de algo que transcende o fato de ser judeu ou não. E Jesus também estava falando isso. É importante lembrar que Jesus Cristo, em muitas situações de sua vida, ele encontrou pessoas que não tinham nenhum comprometimento com o judaísmo e viu que elas também tinham fé. Isso não é invenção minha, isso está bem nítido nas Escrituras Sagradas. Até mesmo aqueles que eram diferentes de Jesus, aqueles que pertenciam a etnias diferentes, aqueles aos quais até mesmo a lei que ele era forçado a viver como judeu fazia com que ele tentasse lutar, ele reconhecia neles a manifestação da divindade. Jesus conseguia enxergar o sagrado na vida das pessoas, independente da religião que elas praticavam. E ele foi um dos primeiros a fazer isso. A porta estreita é perceber que a sua visão não é a única visão, que seu jeito de viver não é o jeito de viver de todos. Pensar assim é mais difícil, é mais estreito. Esperança, eu disse exortação, mas esperança é porque quando Jesus afirma que muitos virão de diversos cantos da terra, quando ele afirma também, aquela frase que virou chavão, os últimos serão os primeiros serão os últimos, e a pessoa repete essas coisas assim, que decora na Bíblia sem muito critério. Eu não gosto disso, não decoro versículo bíblico, não gosto mesmo, desabafo. Desde o seminário, não gosto. Eu sempre preferi ler a passagem, entender o sentido, guardar a mensagem. Agora, nome e endereço de versículo para mim, estou fora. Mas é importante, quando Jesus abre a questão de esperança, que quando a gente fala de os últimos serão os primeiros serão os últimos, Jesus estava invertendo toda a ordem daquela religião institucionalizada. Quem eram os primeiros? Os primeiros eram para ser o povo judeu. Eles eram os primeiros para receber quem? Jesus. Jesus foi enviado primeiramente a eles porque nasceu no meio deles. Eles tiveram o santo privilégio de acolher Deus. Então a tristeza de Jesus muitas vezes se manifestava com essa, não sei, talvez porque Jesus foi realmente muito ignorado pelo seu próprio povo, isso sim, né? E que ele percebia que as pessoas de fora estavam mais abertas às suas ideias do que as pessoas do seu próprio povo. Então a esperança, porque nós que não temos nada a ver com o judaísmo, não somos judeus, agora temos acesso
precisamos necessariamente pertencer a uma etnia, ter determinado comportamento. Jesus expande os horizontes de uma forma que inverte a ordem da religião instituída. Aquilo é uma agressão muito grande que Jesus tinha dito para a religião instituída. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Neste contexto. Mas parem, por favor, de repetir essas coisas por aí separadas, desconexas, porque fora desse contexto muitas vezes não quer dizer nada. Tá? Adiante. Não eram os rituais, então, não era a preservação da pureza étnica ou a guarda de preceitos como festas e tradições que agradavam tanto a Deus. E tudo isso que eu estou dizendo não foram coisas que saíram simplesmente da cabeça do povo, estava na lei de Moisés. Mas eu acho que, quando eu digo que o cristianismo é uma evolução do judaísmo e é uma evolução constante da religião, é porque há uma percepção do próprio povo e de Deus ao mesmo tempo, que se você seguir rituais previamente estabelecidos, mas não se deixar com que esse ritual represente a tua vida, represente a essência do teu ser, não adianta absolutamente nada. Quer dizer, não adianta dizer que serve a Deus indo à igreja nos dias santos, e também não adianta dizer que vai à igreja, dizer que serve a Deus e é bom servo só porque vai à igreja todo domingo. Olha que coisa complicada. Todos os dois estão dentro dessa porta estreita que só Deus sabe quem passa. Há pessoas que vêm à igreja todos os domingos e são pessoas terríveis. E há pessoas que vêm à igreja de vez em quando e são pessoas maravilhosas. E há pessoas que nunca vêm à igreja, vão a outros lugares e são pessoas boas. Jesus enxergava o sagrado nas pessoas. Nós também temos que fazer isso. Ampliar a nossa visão. Então, não eram os rituais, não era aquela tradição, mas sim um coração voltado para o bem e para a justiça. Era isso que agradava a Deus, enquanto o pessoal estava pensando que era literalmente sacrifícios de animais e coisinhas assim. Eu fiz uma bobagem horrível com um vizinho, eu vou matar um passarinho e fica tudo certo. Como assim? O povo evoluiu, percebeu que não precisa matar passarinho, né? Quem sabe a gente pede desculpa e pede perdão a Deus também por ter ofendido a Deus. Quando eu ofendo alguém, eu ofendo a manifestação da divindade daquela pessoa, então eu ofendo a Deus também. Mas era muito difícil para aquele povo entender isso, tinha que matar alguma coisa. Graças a Deus, hoje a nossa fé, a gente não precisa matar ninguém. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Acabou. E quem mata em nome de Deus não tem nada a ver com Deus. Pode fechar os ouvidos. Em nome de Deus eu vou te matar. É que a gente abre um parênteses, porque eu não poderia deixar de falar do que aconteceu na Síria essa semana. Crianças, adolescentes, idosos, donas de casa, trabalhadores, morrendo, sei lá, começou a passar mal, não sabe o que aconteceu, vai chamar o vizinho, está passando mal, o outro já caiu morto. O terror chamado armas biológicas. E a gente pensa nisso, e as pessoas falam essas coisas e falam a palavra Deus ao lado. É muito difícil para nós a compreensão disso hoje. Por isso que eu digo que o cristianismo ele é uma evolução, e ele, para continuar sendo uma evolução do pensamento, ele tem que continuar sempre comprometido com a justiça, a paz, a integridade na integralidade para todas as pessoas. Se perder esses princípios, o cristianismo vira uma religião doida dessas. E olha que eu não posso generalizar com o islamismo também não. Porque isso também é fruto de grupos extremistas que existem também dentro do cristianismo. Só que fazem isso de forma mais velada, Mas isso é uma coisa para outro sermão. Vamos adiante. A essência da mensagem aos Hebreus que a gente leu hoje, então, nesse
trecho é de lembrarmos que estar com Cristo era o mais importante de todos os eventos ocorridos na sua vida, na sua história. Dizer para um povo apegado à sua história, como um judeu, que a coisa mais importante que aconteceu na história do povo deles foram eles terem se encontrado com Jesus, era difícil. Que eles eram apegados demais às suas tradições, apegados demais ao fato de Deus ter escolhido-os há muito tempo. E quem é esse Jesus que chegou agora? Ele que é o mais importante. Foi difícil. Era uma comunidade, os hebreus eram uma comunidade, como o nome diz, né, de judeus convertidos ao cristianismo, que hoje existem uns movimentos diferentes, né, chamados judaísmo messiânico. Não necessariamente tem a ver com essa passagem bíblica. São movimentos que são de um viés até evangelical. Acho que é um pouco parecido, para a gente tentar imaginar o que seria a comunidade de hebreus de modo geral. Uma comunidade cristã, mas que queria impor todos os costumes e tradições judaicas sobre quem se convertesse de modo geral. E havia um perigo muito grande nisso, o perigo de Jesus Cristo acabar perdendo a sua centralidade e as tradições antigas voltarem com mais força ainda. Por isso, o autor dos Hebreus, que a gente não sabe se é Paulo, tá? Não se tem, mas o autor do livro dos Hebreus, ele alerta do perigo sobre aqueles que queriam impor o seu tradicionalismo e com isso abalar a fé genuína daquela comunidade. Então, a comunidade dos Hebreus corria o risco de se tornar uma comunidade cristã exclusiva e exclusivista e etnocentrista, o que seria completamente incompatível com o ensinamento do Evangelho. Mas olha, abro um parênteses, muitas das comunidades cristãs reformadas, quando chegaram ao Brasil, eram extremamente exclusivas, exclusivistas e etnocêntricas. Você ia para as comunidades tradicionais anglicanas, luteranas, no início do século passado, e você não vai encontrar uma integração com outros povos, e nem muito desejo de que outras pessoas fossem acolhidas. Sobretudo, isso se agravou nas igrejas puramente étnicas mesmo, como uma igreja luterana acabou sendo. A igreja episcopal anglicana do Brasil, ela não foi tão afetada por isso, porque veio um trabalho missionário dos Estados Unidos que quebrou o etnocentrismo britânico. A igreja anglicana acabou se tornando uma igreja nacional mesmo, uma igreja católica reformada para o povo do Brasil, né? Mas a gente ainda tem, olhando as capelanias britânicas, uma visão do que é ser uma comunidade etnocêntrica. Exclusivista eles não são mais. E estão até se abrindo, pelo menos a quem fala inglês. Uma comunidade cristã só para judeus. E ainda pior que o exclusivismo, caracterismo de gueto, é que eles ainda assim tinham a tendência de atacar outras comunidades cristãs que não seguiam o seu ponto de vista. Olha que coisa perigosa. Quando você cria uma espécie de igreja para um determinado grupo de pessoas que gosta de um determinado grupo de música, e você parece que a igreja se tornou um produto, literalmente, e a fé se tornou um mercado, né? E a fé, o seu produto, a ser comercializado nesse sentido, porque você começa a criar uma comunidade que ela praticamente focada para um determinado grupo de pessoas. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil nunca pretendeu ser assim e nunca pretenderá seguir esses caminhos.
igreja normal, aberta para todas as pessoas. E o mais messiânico dos profetas, Isaías, profetiza contra toda a corrupção da religião institucionalizada, lá na primeira leitura, e fala que Deus havia de enviar aquele que é a pedra angular, aqueles que, ao qual quando nós colocamos a nossa confiança, não deveríamos mais temer nada. A quem Isaías se refere? É claro que se refere a Jesus. Jesus representava a salvação e é vida numa perspectiva muito mais ampla do que a mente dos religiosos da época. E eu insisto que Jesus ainda é amplo demais para a nossa visão de hoje. A nossa visão ainda há de se ampliada para conseguir acampar a grandeza de Cristo. 2000 anos ainda foram pouco tempo para que a mensagem de Cristo fosse realmente compreendida. E nós falamos então hoje de salvação, falamos de fé, falamos de vida, a gente perguntando, são poucos que vão ser salvos, como é que é a fé, como é que as pessoas vivem a vida. Salvação porque na perspectiva do Evangelho, salvos são aqueles que compreenderam o real sentido do reino de Deus e procuram viver de forma a serem sinais e testemunhas do que Deus fez por nós através de Cristo. Então, a salvação é para a vida inteira, aqui conosco, na igreja militante, e para aqueles que partiram para a eternidade, na igreja triunfante com os santos e os seus anjos. É bom entender que a igreja enxerga pelos olhos da fé a ação de Deus no mundo presente, e por isso a salvação começa aqui. Você não é salvo quando morre, você é salvo aqui, e assim os sinais desta salvação são manifestados na vida terrena, ou devem ser, né? E que a gente mostra isso através dos nossos sinais de bondade, de compaixão e misericórdia. E fé, porque nós precisamos de fé para acreditar no porvir, alimenta a nossa esperança. Por isso a igreja é chamada também de comunidade de fé. Sem ela não conseguimos nos conectar com Deus. Deus se manifesta através da força da fé. Isso não é propriedade da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Evangélica Maranata, ou seja lá o que for. Fé é fé. Ninguém pode se apropriar. Eles pensam que se apropriam, mas não se apropriam. Eles até negociam bem, combinado, mas não se apropriam. A fé rompe essas barreiras e alcança as pessoas que a gente menos espera, até mesmo aquelas que a gente pensa que não tem fé, ou que afirmam que não tem fé. Então quando eu falo de fé, eu falo sem cristianismo, mas do cristianismo como uma expressão da fé. A expressão que nós escolhemos, a expressão que nos faz bem, a expressão que nos dá paz de espírito. Mas não posso afirmar que é a expressão da fé, a única expressão da fé, pois Cristo é maior do que sua própria igreja. Vida, porque não importa quem você seja, o que você faça, ou como você reza, ou se você não reza, todas as pessoas, sobretudo nós das grandes cidades, nós somos obrigados a assumir uma carga de trabalho extremamente exaustiva, somos obrigados a conviver com pessoas que vivem e enxergam a vida de outras formas, que não são as nossas, e manter-se no caminho estreito é procurar fazer o que é justo e bom para todas as pessoas, testemunhando assim o grande amor de Deus pela humanidade e resistindo às tentações que se apresentam para tentar nos tirar do nosso ponto de equilíbrio e prejudicar o nosso jeito de viver. Praticamente todas as vezes quando eu estou falando de pecado aqui, eu estou falando daquele pensamento do que eu quero a bênção só para mim, só para minha família. E quando Deus começa a abençoar assim pessoas em particular, dá um cheirinho de corrupção, não dá? Eu não gosto muito disso. Deus abençoa muito o Rafael, mas ele não pediu nada para ninguém. Mas já perceberam que a teologia, o jeito de pensar Deus de
dependendo de onde a gente nasce, dependendo de um monte de coisa. Deus está no meio disso. Ele não é o responsável de tudo isso. Não pense que Deus é o responsável pelo sucesso todo da sua vida, que Ele não é. E nem você é também. Não é nem você sozinho e nem Deus sozinho. Existe uma coparticipação eterna que nunca nos deixa de Deus. A gente pode abrir muitos parênteses, eu vou colocar para fechar, senão a gente para de pregar. Manter-se no caminho estreito, então é isso, gente. Manter-se no caminho estreito é ter uma visão larga, para resumir o sermão. É conseguir abraçar pessoas que pensam diferente da gente, porque vocês são obrigados a viver nisso, sobretudo vocês aqui da grande cidade. Não adianta, vai chegar no trabalho, tem gente que pensa diferente de todo mundo. Se não souber se dar bem, vai ser mandado embora mesmo. Pode rezar forte, não adianta. Fico muito feliz em ver pessoas que procuram dedicar-se a diversas tarefas para o funcionamento do templo. Falando agora da nossa comunidade como não é só a nossa liturgia eucarística cantada, que agrada ou desagrada a Deus, devo sempre lembrar, e sim quem somos, o que fazemos e como é que nós cuidamos de nós mesmos e daqueles que nos servem. A gente gosta de fazer as coisas bonitinhas aqui, a gente gosta de cantar bonitinho, gosta de ter a nossa liturgia ensaiada, mas isso não é ritualismo, isso é a expressão do zelo que a gente tem com a vida. E a gente zela bem do tempo assim, que a gente zela bem da nossa própria vida assim também. Toda vez que a gente chega na igreja e faz as coisas direitinho, a gente faz direitinho para dizer também que a gente cuida muito bem das nossas vidas também. E se a gente cuida bem da nossa vida, por que não vamos cuidar bem do templo, da casa de oração? Então, as críticas que chegam, eles fazem um ritual, eles entram no meu ouvido e saem pelo outro, porque, honestamente, a única coisa que traz é sujeira. Não é disso também que eu estou falando. Fazer rituais não é ruim. O ruim é quando a gente só faz o ritual e não traz nada disso para a nossa vida. As exortações de Cristo quanto a permanecer no caminho estreito devem ser um eterno lembrete da responsabilidade, do zelo e do carinho um para com o outro. E devem ser um lembrete eterno de como é fácil se perder estes princípios e ser seduzidos pelo poder. Não, vou abrir o meu negocinho aqui, o meu jeito de orar aqui, vai ser bom, está me abençoando mais assim. Se está te abençoando mais, de repente está abençoando alguém menos. Já parou para pensar? Eu não sei se alguém merece ser mais abençoado. Eu não gosto, quando começa, vem aqui, você vai ser mais abençoado. Já perdeu o freguês se falar isso para mim. Quero ser mais abençoado que ninguém. Eu só não quero que em um lugar do mundo se jogue uma bomba no meio do nada, se mate 200 pessoas e ninguém fale a respeito. Isso não é pedir muito, não. Só quero que as pessoas sejam razoáveis e entenderem isso, pararem de fazer essas maluquices. E que possamos assim, agora a palavra para todos os ministros, aqueles que exercem ministérios, seja na vida secular, seja aqui dentro do templo, cuidado para não serem seduzidos pelo poder ou pela preguiça. O poder porque faz você pensar que você é uma coisa que você não é. A preguiça é que faz as pessoas pensarem que você é uma coisa que você não é. Cuidado com os dois.